Oi, meus amores, boa tarde. Hoje estaremos dando início ao caderno 2 na aula de Geografia, nossa primeira aula de Geografia no caderno 2, tá bom? Então, vocês irão agora abrir na página 58, onde vem falando da escola, né? Minha escola, a Escola Margarida. E na página 59, vem falando, da importância da escola, né? Dos diferentes tipos de assunto que nós aprendemos na escola, né? Das amizades que fazemos, das pessoas que conhecemos, né? Que nós podemos conhecer vários tipos de pessoas, fazer amizades, né? Então, vem falando, essa introdução aqui vem falando a respeito disso, ó. A escola tem grande importância na vida das pessoas, pois ela é o lugar onde se estudam diferentes assuntos. E também é o lugar onde conhecemos diferentes pessoas e fazemos amigos, né? Agora, a página 60, ela vem falando das diferentes visões, né? Que nós temos para observar, que nós podemos observar de vários ângulos, tá? Então, olha aqui, a tia vai ler aqui a introdução para poder explicar. Para entender melhor como representar uma sala de aula, primeiro vamos verificar os tipos de visão que podemos ter de qualquer objeto ou paisagem. Você sabia que dependendo de onde você está, pode ter visões diferentes de um mesmo objeto? Cada uma dessas visões recebe um nome. Então, vamos lá. Quando eu pego, a tia vai utilizar o controle como um exemplo, tá? O objeto. Então, se eu estou olhando o controle de frente, eu tenho a visão frontal. Eu estou olhando de frente, eu tenho a visão frontal. De frente, frontal. Agora, se eu for observar o controle de cima para baixo, o controle está aqui na mesa. Eu estou olhando ele de cima para baixo. Tá? Então, eu tenho a visão vertical, de cima para baixo, vertical. Agora, se eu estiver olhando o controle de lado, aí eu já tenho a visão oblíqua. Oblíqua é o nome. De lado, oblíqua. De cima para baixo, vertical. E de frente, frontal, tá? Então, nós temos aqui até o menino, né, que é o João, ele tá fotografando aqui o carrinho. Então, ele tá fotografando de frente, olha lá, ele deitou, fotografou o carrinho de frente, depois ele fotografou o teto do carrinho, né, de cima para baixo, e depois ele fotografou o carrinho de lado, tá? Que também fica um pouco de cima, né, e um pouco de lado, não fica totalmente de lado, você olhando a visão fica de lado, mas você consegue ver a parte de cima também. Então, vamos lá, o número 1. Por que o carrinho aparece de forma diferente em cada fotografia tirada pelo menino? Aí vocês vão responder o seguinte: porque foi tirado de posições diferentes, não é isso? Então, vamos lá. Porque as fotos foram tiradas de posições diferentes. Vamos lá. Repetindo. Porque as fotos foram tiradas de posições diferentes. Então, essa seria a resposta. Agora, vocês podem escrever com as palavrinhas de vocês também, tá? Mas a resposta é essa. O menino, ele tirou de várias posições, né? Foi isso que a tia explicou. Ele tirou de frente, ele tirou de cima para baixo, ele tirou de lado. Então, foi por isso, tá? Foram tiradas as fotos de diferentes posições. Vamos lá. O número 2... assinale a fotografia abaixo que representa a visão frontal. Frontal é aquela que nós estamos vendo de frente, que a tia mostrou. Aqui está o controle, está de frente. Qual é aqui do estojo? Tem 3 estojos aqui. Desses 3 estojos, quais são? A primeira está de que forma? Vamos lá.
vocês observarem primeiro, ele tá olhando, ó. A gente tá olhando de cima para baixo, né? Aqui os lápis aqui. Então, ele tá da forma vertical. Agora, o segundo, eu estou olhando aqui de frente, né? E o terceiro, eu estou olhando de lado, que é oblíqua. Então, a visão frontal é o estojo do meio, tá? É o estojo do meio. Repetindo, do meio. Não é o primeiro. O primeiro eu estou olhando de cima. É vertical. O segundo eu estou olhando de frente, né? Que é o frontal, que é o que eu vou marcar, o do meio. E o último eu estou olhando de lado, meio de lado, que é o oblíqua. Então, a opção correta é o do meio, tá? Frontal. O número 3, pinte cada um dos objetos abaixo usando a cor indicada na legenda. Então, eu vou usar o laranja ou vermelho para a visão frontal, que é o de frente. Eu vou usar o verde para o vertical, que é o de cima para baixo, né? Eu estou aqui em cima, estou olhando lá para o chão, para baixo. E o oblíqua amarelo, que eu estou olhando de lado, de lado. Então, vamos lá. A bicicleta, quando eu olho, né? Você tá olhando a bicicleta aí. A bicicleta tá o quê? De lado, de cima para baixo ou de frente? De frente. Então, a bicicleta eu vou pintar de vermelho, que é o frontal. Bicicleta frontal, vermelho. Tá? Podem pintar a bicicleta de vermelho. Não vai dar tempo agora para a tia ficar esperando aqui vocês estarem pintando, né? Se nós estivéssemos em sala de aula, a tia estaria esperando vocês pintarem. Então, todo mundo terminou? Já. Então, vamos para o próximo, né? Então, o próximo nós temos o skate. O skate, gente, ele tá meio de lado, ó. Se vocês observarem, o skate tá meio de ladinho. Então, a visão é oblíqua. Então, eu vou pintar de amarelo. O skate, eu vou pintar de amarelo. Repetindo, amarelo. Bicicleta vermelha, né? E o skate amarelo, tá? E o tênis, olha lá. O tênis, eu tô olhando o tênis de cima para baixo. Tô vendo só a parte do cadastro do tênis. Então, é verde, que é vertical. O tênis vertical, de verde. Repetindo, bicicleta vermelho, skate amarelo, tênis verde, bicicleta frontal, skate oblíqua e o tênis é vertical. Repetindo aqui, gente, não sei se eu falei alguma besteira aqui, vamos lá de novo. Repetindo, bicicleta frontal, que é a frente, o skate de amarelo oblíqua e o tênis, que é o verde, que é vertical. Tênis vertical, bicicleta frontal. Tênis vertical, bicicleta frontal, tá bom? Isso aí é meio complicadinho, né? Depois a tia vai ver algumas imagens para a gente poder estar fazendo que nem a gente faz na nossa aula ao vivo, a nossa gincana, nosso desafio. Vou colocar algumas imagens de frente, de lado, né, e de cima, e vocês vão ter que dizer para a tia, vertical, frontal, oblíqua, para a gente poder treinar, tá? Que nem a tia costuma fazer nas aulas dela. Aí nós temos aqui na página 62 um croquis, que é uma sala de aula. O que seria isso, tia? Um croquis, né? É um esboço, é o desenho da sala de aula. Então, aqui eu tenho a representação de uma sala de aula. Vocês estão vendo aqui, nós temos aqui, ó, a sala, né, de aula, e ao lado um croquis, que seria o que? O desenho. É como se vocês estivessem fazendo o desenho da sala de aula de vocês. Então, vocês iriam, aqui o papel está em branco, a tia vai fazer agora. Iriam desenhar o quadro, né? Aí a mesa da tia que fica aqui ao lado, e aqui as cadeirinhas que nós temos. Aí lá no final nós temos a estante, fica a latinha de lixo e aqui fica a porta. Então aqui, ó, mais ou menos a tia fez aqui o esboço. Tá vendo, ó, o quadro, a mesa da tia que fica no canto, né? Aqui as cadeirinhas,
as mesinhas de vocês. Aqui lá na parede, no cantinho, aquela nossa estante, que fica os livros, a latinha de lixo e aqui a nossa porta, tá bom? Então, isso aqui seria o croquis, o esboço da nossa sala de aula. Então, vamos lá. Existem diversas maneiras de representar uma sala de aula. Uma delas é a representação plana de um espaço a partir de uma visão vertical, que seria o quê? A gente está olhando, é como se eu estivesse olhando de cima para baixo, né? Esse esboço que a tia fez, como se a tia estivesse lá olhando de cima para baixo para poder fazer o desenho, né? Então, é a mesma coisa, vocês colocarem um papel aqui, vocês estão olhando de cima para baixo e vão fazer o desenho da salinha de vocês, tá bom? Então, é o vertical, de cima para baixo, que nós acabamos de aprender. Frontal de frente, né? E oblíqua de lado. O croquis é um tipo de representação bidimensional, ou seja, apresenta duas dimensões, a largura e o comprimento. Observe as imagens a seguir. Então, a tia mostrou aqui que nós temos aqui a sala de aula, né, da criança, e a criança, ela foi e fez aqui o croquis. Ela fez o desenho do jeitinho dela, um croquis, tá bom? Então, na imagem da esquerda, observa-se uma sala de aula, mas podem surgir dúvidas quanto à relação correta de cada objeto com os outros, sua localização, o espaço que ocupa, a distribuição dos alunos, né? Já na imagem da direita, essas informações são mais claras. É possível entender melhor a posição dos objetos e das pessoas que estão à sua volta, ao representar a sala de aula em um croquis. Então, quando você faz o croquis, fica muito mais fácil, né? Facilita, tá bom? Então, nós temos aqui na página 63, né? Uma legenda aqui. Então, vocês vão observar a figura aqui ao lado e vão escrever. Ó, aqui deu o exemplo. O verde escuro aqui é o armário. E esse aqui, esse azul clarinho? Aí vocês vão escrever carteira do aluno. Aqui o marronzinho, lixeira. Depois a mesa do professor. Esse compridinho, tem um compridinho fininho é a porta, né? O outro compridinho mais larguinho é a lousa. O que seria a lousa, tia? É o nosso quadro, né? O quadro que a tia escreve. E o branquinho fininho, a janela. Vocês vão observar esse croquis aqui embaixo que nós temos de uma sala de aula, onde está sentada a Renata, João, Douglas, Laura, vários alunos, né? E vão responder para a tia a página 63, tá bom? Vocês vão fazer a página 63 e vão fazer a página 67, tá? 63 e 67, tá? A página 66 vem falando da maquete, tá? Que também é um tipo de representação, que vocês já devem ter visto lá no colégio, que as pessoas fazem utilizando até material reciclado, né? Então, aqui nós temos aqui material reciclável, ó, a caixinha de fósforo, a tampinha, né? Caixinha de papelão e montou a sala de aula. Então, vocês vão estar lendo para treinar a leitura, tá? E vão estar fazendo essas duas páginas, 63 e 67. E na próxima aula nós estaremos corrigindo, tá bom? Fiquem com Deus e um beijo. Qualquer dúvida a gente tira na nossa próxima aula ao vivo.